Torcedor do Flamengo, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Mengão, que segue de olho em reforços para a sequência da temporada, preparação também para a partida de quinta-feira, né, contra o Bolívar, jogo fora de casa. O Flamengo venceu por 2-0, tem uma ótima vantagem e vai em busca dessa vaga nas quartas de final. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora, bora pro vídeo, galera. Tudo demais, é verdade, o resultado, o placar a seu favor, Rafa. Exatamente, né, Bruno e Mari? Aqui no Maracanã conseguiu uma vitória por 2-0 e leva essa vantagem para La Paz, onde acontece o jogo da volta entre Flamengo e Bolívar nesta quinta-feira, né? A bola vai rolar lá no estádio Hernando Siles. E o Flamengo está fazendo a chamada preparação padrão para jogos em La Paz. E o que significa isso? O Flamengo treinou agora há pouco pela manhã no CT Ninho do Urubu, Jorge Alau, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Vai treinar novamente amanhã pela manhã, são duas atividades matinais. E a viagem para a Bolívia acontece na parte da tarde. O Flamengo ficará em Santa Cruz de la Sierra, ao nível do mar, e só vai chegar em La Paz momentos antes da partida contra o Bolívar. Mesma coisa que fez no jogo regular da fase de grupos da Conmebol Libertadores, quando o Flamengo perdeu lá pelo placar de 2-1. O técnico Tite ainda ajustando a melhor formatação para a equipe e sem ter a possibilidade de escalar muitos jogadores relevantes do time, né? Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Vinha, Cebolinha. Dúvida até em relação ao próprio Luiz Araújo, né? Que ficou preservado no jogo do último fim de semana contra o Botafogo. Enfim, o Flamengo tendo todo o cuidado nessa preparação para condicionar melhor o time para esse jogo lá contra o Bolívar em La Paz. Fora de campo, a diretoria segue ativa no mercado. O Flamengo está mapeando vários jogadores de posições mais defensivas, principalmente em função das iminentes saídas do Wesley e do Fabrício Bruno, mas quem está praticamente certo é o atacante Michael, voltando ao Flamengo depois de 2 temporadas e meia, jogador que foi uma solicitação do técnico Tite para ter mais uma alternativa de velocidade pelos lados do campo, principalmente pelo setor direito de ataque. Amanhã mais um treino no Rio, antes da viagem para a Bolívia, e o Flamengo sabendo que precisa dar uma satisfação ao seu torcedor, depois daquela péssima atuação diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, meus amigos. Boa, Rafa. A gente vai conversar muito sobre o Flamengo e também essa movimentação no mercado. Bom, o Michael pelo Al Hilal desde a temporada 23-24. Está em 54 jogos, 49 como titular, tem 11 gols e 9 assistências. É um ótimo reforço para esse Flamengo e já chega como titular, Zupac? Acho muito bom reforço, conhece a casa. Assim, o Michael é muito bom jogador, é o tipo de jogador que os clubes buscam, que é o ponta capaz de desequilibrar um jogo. Praticamente todos os times buscam um jogador com essa característica. Já conhece a casa. O Flamengo perdeu o seu jogador dessa função, desse lado do campo. Onde o Michael joga é exatamente onde o Cebolinha gosta de jogar. Então, assim, viria a calhar. Sim, é um jogador que encaixa dentro daquilo que o Flamengo precisa. E já tem uma relação criada com o clube e com a torcida. Então, se o Flamengo conseguir concretizar esse negócio, seria uma baita contratação e acho que com condições de ser titular. Não sei se será, mas com totais condições. Sem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique ali, né? Mais velocidade também. Sim, o Michel é muito veloz. Um cara que pronto para jogar e que ajudaria muito o Flamengo. André gosta dessa contratação. É um jogador que já passou pelo Flamengo, a gente esperava até mais dele no Flamengo, né? Mas ok. Eu gosto sim, mesmo porque se você pensar em uma contratação, não que ela tenha sido feita de emergência, mas a situação do clube é de emergência, chega um jogador cujas características podem ajudar muito, são necessárias nesse momento, né? O Flamengo, é claro, trabalha com informações a respeito dos seus jogadores e o estado físico deles, que nós não temos, o grande público não tem. Então, talvez isso tenha sido uma contratação realmente planejada, porque já se sabia que o risco do clube viver uma situação de departamento médico como a que se apresenta agora já era alto. Mas o Flamengo tem feito contratações que demoram, né? Se a gente esquecer aquilo que foi feito no início do ano, as contratações que foram concretizadas, desde então, só se falou sobre Claudinho, não deu, né? As coisas podem demorar, podem acontecer numa próxima janela. Então, se realmente está tudo certo para o Michael voltar para o Flamengo, esse plug já é encaixado quase que imediatamente. Tá certo, já seria uma adaptação mais rápida, né? Bom, mas aí o Marcos Braz, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a possível saída do Fabrício Bruno e também do Wesley. Vamos ver. Também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele.
e acho que perdeu... Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. Pois é, a história do Fabrício Bruno começa a ficar meio novela, né? Vai, não vai, vai com certeza absoluta, depois volta. E aí é lógico que o Marcos Braz também solta ali para a torcida, né? Agora o importante é o sonho da torcida e tal. Porque antes o Flamengo topou em negociar o Fabrício Bruno. E ele volta atrás, né? E aí ele voltou atrás. Sim. Aí agora tem uma proposta do clube francês e o Flamengo vai ficar esperando o que o Fabrício Bruno vai querer da vida. O Flamengo tá nessa, né? E em relação ao seu torcedor também, porque a gente olha para a temporada e, no meu entendimento, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo na temporada. Então a diretoria fica numa situação um pouco mais delicada em relação ao torcedor. E acho que, no fundo, assim, do ponto de vista prático, não tem muito segredo, né? Se a proposta for boa para o Flamengo vai vender. Se a proposta não for tão boa assim para o Flamengo não vai ceder como cederia em outro instante não tivesse acontecido o episódio do West Ham. Acho que se fosse essa a primeira proposta que chegasse para o Fabrício Bruno, o Flamengo quer 10. Os franceses oferecem 8, mas o Fabrício quer muito ir, talvez o Flamengo fale, não, beleza, por 8 eu vou aceitar, vai resolver tua vida. Mas já teve o episódio da Inglaterra. Então acho que agora, sim, ou paga o que o Flamengo quer, ou não vai ter proposta, o jogador vai ficar feliz, vai seguir sua vida. E o caso do Wesley, como ele falou, está muito adiantado, deve ir para o futebol italiano. E vai ser um problema, hein? Porque tem só o Varela aí. E o Varela não inspira confiança também, não. Também, tem que fazer a troca, né? Esse episódio com o West Ham, ele é diferente do normal, né? A gente tem visto, assim, sempre, e nos últimos tempos isso aconteceu também, jogadores indo atuar na Premier League em equipes menos estruturadas, menos seguras, digamos assim, menos ricas do que, embora todo mundo ali seja rico, se a gente fizer a comparação direta com o futebol brasileiro, mas times menores do que o West Ham. Sim. Porque entendem que é uma porta de entrada, porque isso pode valer uma ida para um clube maior, talvez fora da Inglaterra, talvez dentro da Inglaterra. A gente pensa no Scarpa, a gente pega o Danilo no Nottingham Forest. Pensa-se numa oportunidade. Por que o Fabrício não foi para o West Ham? Porque ele fez as contas e a remuneração dele, descontado o imposto, descontados os impostos que ele iria ter que pagar, não valeria a pena em relação à situação financeira que ele tinha no Brasil. E ninguém errou essa conta. Essa conta ela é correta. As pessoas que trabalham com ele fizeram esse raciocínio. Mas e a possibilidade de um novo contrato? Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele entendeu que a oportunidade de uma porta de entrada não era tão grande assim e que era melhor continuar no Flamengo, sendo tão bem remunerado como ele sempre foi no Flamengo, pensando no seu próximo contrato no Brasil, que muito provavelmente seria um contrato ótimo também do ponto de vista financeiro para ele. Talvez na França as questões ligadas a impostos e essa conta sejam diferentes, sejam vantajosas e talvez ele queira aceitar. É que não é normal um jogador de futebol no Brasil receber uma proposta de um clube como o West Ham e dizer, não, obrigado, não vale a pena para mim. Foi o que aconteceu nesse caso. Pois é, inclusive a gente chegou aqui a falar que não tinha mais o que fazer, que ele iria e que estava decidido, e aí de última hora foi até algo que chamou muita atenção. Ele foi retirado de jogo por isso. Foi retirado de jogo por isso, e agora ele volta a falar de um sonho, jogar na Europa. É realmente meio contraditório, em alguns momentos veremos o que vai acontecer então nessa novela Fabrício Bruno, se fica no Fla ou se vai embora para o Rennes. Olha, a gente daqui a pouquinho... Para te falar sobre Dario Benedetto, que virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira, tudo porque o jornalista Júlio Pavone, da TIC Sports da Argentina, afirmou que Benedetto está perto de ser reforço do Flamengo. Para aumentar a especulação, Benedetto passou a seguir o Flamengo nas redes sociais. Pronto, foi suficiente
para que o nome dele se tornasse um dos mais discutidos, e muitos rubro-negros se dividindo, alguns extremamente favoráveis por entender que o centroavante de 34 anos de idade, que pertencia ao Boca Juniors, é muito mais solução do que o Carlinhos, outros entendendo que o Benedetto seria um enorme atraso. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte no Fla que não confirmou a intenção e a negociação em andamento. O Júlio Pavone chegou a afirmar que o Tite telefonou para o Benedetto dois dias atrás e perguntou sobre as condições dele, sobre a intenção dele de jogar no Brasil, e o Benedetto teria visto com bons olhos. Não descarto, até acredito que o Benedetto adoraria jogar no Flamengo. Ele recebeu consultas de outros clubes menores do Brasil e chegou a indicar a possibilidade de acerto. Com o Flamengo, certamente, seria um grande trunfo, um enorme presente para ele. O problema é a atual fase dele, jogador que convive com várias lesões. Na temporada antes de ser dispensado pelo Boca, a rescisão do contrato aconteceu na metade do ano, eram só 13 partidas disputadas com um mísero gol. E eu não sei se investiria no Benedetto, acho que o Flamengo tem dinheiro para trazer um centroavante maior. E você, o que pensa sobre o tema? Antes de mudar de assunto, só contar que Michael será mesmo o reforço do Flamengo, como eu venho contando para vocês, contrato até dezembro de 2028, ele chega para ganhar no patamar de Bruno Henrique, algo na casa de R$1,5 milhão por mês, menos do que os R$2.300.000 que ele pedia para virar reforço do Grêmio, do Cruzeiro e também do Corinthians. A saideira sobre o Fla, a Arrascaeta vai precisar de um mês para se recuperar de uma contusão, mais um desfalque super importante para a partida da próxima quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Bolívar na altitude, sem Pedro, Gabigol e agora também sem Arrasca. Gente, vocês vão responder. Qual é o confronto ou qual é a parada mais difícil pensando nos brasileiros? Quem tem a missão mais difícil, tá? Entre os brasileiros nesta semana na Conmebol Libertadores. O Rafa tá com a gente também, Rafa. Boa. Então, só para a gente explicar também as regras. Nós temos não confrontos, nós temos as equipes. Porque você pode avaliar, por exemplo, que para o Palmeiras virar em cima do Botafogo é mais fácil do que o Fluminense virar em cima do Grêmio. Entendeu? Ou que o Botafogo segurar o resultado no Allianz é mais fácil do que o Palmeiras virar. Entendeu? A gente vai elencar entre os confrontos também as missões. Então, ó, para puxar o fio, eu não sei se vocês concordam, tá? Mas me parece que a missão mais simples nessa semana é a do São Paulo. Para mim é do Flamengo. Rafa? Mais simples é do Flamengo? O Prats, ele não entendeu qual que é a discussão. Não, eu entendi. Gente, é o seguinte, a gente não pode perder de vista uma coisa. A diferença técnica de Flamengo e Bolívar é bem considerável. O Bolívar é um time que merece respeito, valoroso, bom toque de bola, mas tem até uma certa ingenuidade quando quer marcar mais à frente. Deu possibilidade para o Flamengo ter feito mais gols no começo do Maracanã, depois entrou mais no jogo. Acertou a trave 2 vezes, fez um jogo bem decente na ida. Mas é uma diferença considerável. Mas é que tem o desgaste, tem a altitude, tem tudo isso. Mas aí o Flamengo enquanto um time inteiro. Eu tô sentindo que vocês querem mudar o meu voto. Eu lamento que vocês insistam em mudar meu voto, porque meu voto já está decidido. Você não convenceu. Isso aqui se chama um programa de debate, a gente discute. Você me convenceu. Eu tô sem dúvida, você me convenceu. Com o Prats também. Então já são 3 votos pro Flamengo. Mas, não, o Prats me convenceu, mas eu voto no Fluminense. Você acha que a missão do Fluminense é a mais fácil de todas? Não, a mais fácil de... Não, a mais difícil... Mais fácil. É ao contrário. Mais fácil. Mais fácil. É, mais fácil. A mais fácil, Mari. A diferença entre o enunciado e a prática dele. Eu também vou no Flamengo justamente porque os outros não conseguiram fazer algo confortável, assim, pra gente botar os outros. É que a gente tá fazendo de baixo pra cima. Alguém mais acha que é o Flamengo? Você acha, Mari? Eu votei no São Paulo. Eu também acho do São Paulo. Então pronto, São Paulo ganhou. Foi você, São Paulo. Agora vocês acham que é do Flamengo? Agora eu achava que era do São Paulo. Não é a do Galo que joga em casa? Na verdade, era contra. Hein, Mari? Não é o Galo que joga em casa por uma vitória simples? O Galo vai chegar daqui a pouco. Fica tranquilo que tem tudo uma mística, né? Assim, um Galo e ponto final. Agora é o Flamengo. Agora eu concordo. Eu sei. Agora eu concordo. Eu sei disso. O Atlético vai ter que jogar contra o próprio gramado. Você vota no Flamengo também, Rafa? Agora eu tô na dúvida, porque eu tenho que pesar todos os conceitos. Vamos lá, então vou botar o Atlético aí. Eu votei no Atlético, você votou em quem? Cara, o problema é que é difícil. Senão a gente entra. Não, então. vai ficar ainda mais difícil. A hora que valer voto nosso, vocês chamam? Não, vocês votaram os dois no Flamengo, certo? Flamengo. Mas o Rafa votou Então no tá, Atlético. então vai Flamengo, Eu vai. votei no Atlético. Então eu vou no Atlético Flamengo. empatou. Então, tá. Mas a Mari Spinelli? Flamengo. Votou no Flamengo. Agora a gente pode colocar o Galo? Pode. Pode. Sei. Será que a apresentadora permite? Pode. Pode. Deixou. Bom, aí agora complicou, Mariana.
Agora a apresentadora já liberou o que precisava, agora é com você. Então, agora é o seguinte, ó, quem tem a missão mais fácil? O Fluminense... Agora a apresentadora pipocou. Hein, Rafa, ó, é o Fluminense virar o jogo, o Grêmio segurar a vantagem, o Palmeiras virar o jogo ou o Botafogo segurar a vantagem? Eu acho o Grêmio. Você acha que é mais fácil o Grêmio segurar a vantagem? Acho. Vou no Grêmio também. Então é o Fluminense é o mais difícil conseguir virar. Fluminense é mais difícil conseguir virar. Ou o Palmeiras conseguir virar. Não, mas peraí. Agora espera, que agora misturou tudo. Eles estão botando Calma. Você não tá? Vamos respirar. Só o Rafael Marques, que tem um vernáculo muito acima da média, tá entendendo totalmente. Eu não tô entendendo muito. Entre esses todos aqui... Eu tô raciocinando só, gente. Entre todos esses, a missão do Grêmio é a mais fácil, vocês acham? Entre todos eu acho. Você também acha, Rafa? Acho. É do Grêmio, vamos lá. Pra mim, é mais fácil o Fluminense virar o jogo do que o Grêmio segurar a vantagem. Você acha que o Fluminense tem... mais mim fácil eu pensei na difícil o vantagem. Fluminense humano fazer 2 gols, hein, Bruno? Eu vou no Grêmio. Mas é noite Libertadores, ó, Rafael Marques. Noite Libertadores é noite mágica. Esquece o que você está vendo até agora nos pontos corridos. É outra noite hoje. Tá bom. Então, acho que deu Veremos Grêmio. amanhã, a gente conversa, Prati. Tá bom. Grêmio. Já clicou? Foi. Tá, agora é o seguinte, é mais fácil o Fluminense virar, o Palmeiras virar ou o Botafogo segurar a vantagem? O que é mais fácil, Mari Pereira? Segurar. Eu vou... Acho que eu vou de Botafogo também. Também, porque eu vou pensar em quem tem a vantagem. Eu vou de Botafogo. Vou no Botafogo também. Pela questão da vantagem? Pela vantagem, pelo que está apresentando, né? Também, né? Pela Muita qualidade. capacidade. E a dificuldade do adversário, que vai jogar em casa, isso... Não, Mas aí já tá no top 3, já entendeu? tá... Não, tudo é difícil aqui. É isso? Isso conta, é o Botafogo. Então, Botafogo. Botafogo. Tá, então agora quem é mais difícil virar? O Fluminense pra cima do Grêmio ou o Palmeiras pra cima do Botafogo? Pra mim, o Palmeiras. É mais difícil o Palmeiras virar? Sim, porque o Botafogo... Palmeiras. Por quê? O Botafogo tem jogado melhor que o Grêmio. É o adversário mais E difícil. a gente não está falando Vantagem é a hoje, a gente mesma. está falando de condição de virar, porque tem totais Sim, condições. É muito mais sobre os adversários vai ter do que mais sobre o jogo em si. dificuldades Sim. por conta do adversário. É, porque aqui a gente tem que avaliar o que os times estão jogando, o placar do primeiro O jogo contexto do jogo. e o contexto, adversário, é óbvio. Ele pode virar em casa, enfim, mas vai ser difícil. Então vai o Flu na segunda posição e o Palmeiras em primeiro. Não, é isso? De facilidade, né, Rafa? Facilidade de virar o jogo. O Rafa, ficou assim, é que você não tá enxergando, né? Mas ficou quem tem a missão Não, mais tô chegando, difícil? tô vendo tudo aqui. Tudo clarinho na minha frente aqui. Então você... Então não tem Eu votei o dúvida. contrário, mas na maioria votou assim, tá tudo certo. Você acha, Rafa, então, que é mais fácil o Palmeiras virar sobre o Botafogo do que o Fluminense virar sobre o Grêmio? Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que o Palmeiras tem muito mais recursos de jogo do que o Fluminense, hoje, para um contexto Claro, de necessidade. é uma visão. E o Palmeiras faz o jogo em casa. As últimas imagens dos jogos do Palmeiras em casa e mata-mata são interessantes, principalmente o jogo contra o Flamengo, né? O Fluminense não fez aqui ainda, em mata-mata, um jogo com a imposição que o Palmeiras fez contra o Flamengo, na minha forma de avaliar. Eu achei que o Flamengo ficou muito para baixo aí, hein? Vocês não acham que é mais Eu acho que o monstro é maior Você na troca nossa com cabeça. quem? Você troca com quem, o Flamengo? O Flamengo, você disse? Eu tô achando que essa questão física do Flamengo aí vai ser muito... É difícil. Eu acho que dá para ficar um top 4 ou top 3 ali. Mas você acha que o Grêmio é mais fácil de segurar do que o Flamengo? Eu acho. Pode ser também. Eu colocaria Palmeiras, Botafogo e Flamengo. No top 3? No top 3. Acho que o Flamengo vai... Eu acho que o monstro é maior na nossa cabeça. Pode ser, também. Mas os desfalques não vão pesar? Não, eu acho que tudo vai pesar. Mas a nossa cabeça é o nosso guia, Maria. Ou o nosso coração. Isso não fala isso como uma coisa assim, legal e tal. Rafael, essas coisas a gente não fica falando assim abertamente. Isso daí nem sempre é uma boa ideia. Não, mas eu tô com a Mari Spinelli. Porque eu acho que o jogo ele pode ser chato. O jogo do Flamengo ele pode ser um jogo chato. Pode. Você segura um 0x0, jogo fechado, não sei o que, e classifica. Você pode perder de 2-1. Você pode perder ainda, entendeu? Quem que ficou embaixo aqui, o São Paulo? Só o São Paulo tem uma missão fácil ou nem o São Paulo tem? Não, fácil não é. Não, né? Não é, mas porque seria ele uma vai ter que surpresa pensar no nacional time. avançar. Ele tem uma boa condição, Seria né? uma zebra. Ele é quem outro tem... dia tinha colocado ele como chegando avançando lá A pra final. Eu acho. São Paulo na final? Ele sim. Ele mudou rápido de um ano para outro. Não, Depois eu te falo. Claro, a temporada muda. Claro, não, quem muda a parada é posta. Óbvio, tem toda a razão. Exatamente, não sou Você poste. tem exatamente, isso mostra uma evolução das suas opiniões. Não, nem precisa vir aqui. O Prati é um apologista disso. Exatamente.
O ideal é você ter sempre uma opinião a cada hora, porque na audiência rotativa você atinge vários públicos. E aí você não se dá mal. mal. PhD nisso. Na segunda hora do programa a gente refaz isso aqui, vamos ver se vai dar diferença. É a melhor coisa. A gente vai pro intervalo rapidinho. Rafa, você volta. Aí, galera, informações sobre o Flamengo. O Mengão que tá de olho em mais reforços aí para essa sequência. E principalmente após a lesão de jogadores importantes. Perdeu o Vini ali na lateral. O Cebolinha também não joga mais nessa temporada. Informação, né, que o Flamengo procurou o Alexandre. Pode ser um reforço para repor, né, essa ausência aí na lateral. Tem também a questão do Michael, né, que está muito próximo. Aí o Marcos Braz já deu até a declaração falando que ele está muito próximo do Flamengo. Pode ser também mais um reforço para a sequência dessa temporada. O Flamengo vai precisar se reforçar, né? Até porque perdeu jogadores importantes e o planejamento na janela aí de transferência não foi dos melhores. Ninguém contava também, né, com essas lesões, ninguém esperava o Flamengo perder tantos jogadores. É claro que o calendário é muito apertado, muitos jogos, pode acontecer isso a qualquer momento. Não é só o Flamengo que está perdendo jogadores, a gente vê aí vários times perdendo jogadores importantes, mas a diretoria vai ter que correr atrás de reforços para não deixar o time na mão logo agora, né? Onde a temporada vai se afunilando aí, as competições, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O Flamengo está ali em cima, brigando pela liderança, pelo título. Foi goleado na rodada passada, mas o Flamengo é um forte candidato a conquistar o título do Brasileiro e tem que contratar mesmo para a sequência dos próximos jogos. Michael é um ótimo jogador, Alexandre também chegaria, acredito que brigaria por uma vaga no time titular do Flamengo, jogador que o Tite já conhece muito bem, trabalhou com ele, já trabalhou com ele, né, na seleção. É um jogador que tem muita experiência, jogou muitos anos ali na Europa, mas é aguardar a sequência aí das próximas notícias em relação à possível chegada do Alexandre no Flamengo e também do Michael. Tem jogo importante na quinta-feira, o Flamengo vai em busca da classificação da vaga nas quartas de final contra o Bolívar, jogando fora de casa. Muitos problemas, né? Não tem os dois centroavantes, que é o Pedro, o Gabigol, o Carlinhos, que vai ali jogar de centroavante. Contra o Botafogo não foi muito bem. Tem alguns problemas também ali, a questão do ataque. O Flamengo com muitos problemas, mas é aguardado. A informação é de que o De La Cruz e o Luiz Araújo voltaram a treinar. Menos preocupação aí em relação a esses jogadores, que eles estejam à disposição na quinta-feira. Deixa sua opinião aqui abaixo